Pessoal, nós vamos falar sobre análises socioeconômicas utilizando dados secundários. Esse tipo de análise, ele é relevante em diversos contextos. No contexto da instalação de empreendimentos, existe a possibilidade de emprego das análises de dados secundários. No âmbito de políticas públicas, e a gente tem um público aqui bastante diverso, pessoas que atuam tanto nas consultorias, quanto também no âmbito do poder público, no Estado. Tivemos inscrições de pessoas que trabalham em prefeituras, no Estado, pessoas que trabalham em empreendedores. Então, a análise socioeconômica ela serve para todos esses contextos. E só para a gente entender qual é a estrutura aqui do nosso encontro, como que vai funcionar o nosso encontro. Nós temos uma introdução ao assunto, para a gente fazer um nivelamento geral. Não vamos gastar muito tempo aqui, vamos passar pela introdução e aí já vamos para a parte prática. Porque a minha promessa para vocês é que a gente faria uma abordagem prática. Então, eu vou abrir um Word e nós vamos iniciar uma análise socioeconômica aqui do zero, juntos. Nós vamos analisar 2 indicadores, porque o tempo não dá para a gente estender mais do que isso, mas nós vamos passar pela análise completa de 2 indicadores, como eu faço, como a bibliografia, como as referências determinam que seja feito para que a análise seja bem embasada, representativa, bem fundamentada. E depois, a gente ainda tem um período para aquilo que eu chamei de dicas de ouro. Como eu disse, eu atuo há quase 15 anos nesse segmento e eu quero trazer para vocês aqui um pouco da experiência, elaborando, lendo, revisando relatórios de análise socioeconômica. Eu vou trazer aqui as principais fragilidades, os principais pontos de melhoria, para que nós possamos, a partir desses pontos, melhorar as nossas habilidades na elaboração dos relatórios socioeconômicos. Ao final, a gente abre para as dúvidas da turma, tá ok? Passemos, então, a introdução, e aqui já tem um conceito bem básico e fundamental. Talvez pareça óbvio, mas utilizando principalmente como referência o professor Carlos Gil, a professora Minayo e outras referências na área de metodologia, a gente consegue captar o que é um dado secundário. Afinal de contas, estamos falando de análise de dados secundários. O que é um dado secundário? Bom, dado secundário é toda a informação metodologicamente ordenada. Então, notem bem, nós estamos falando de ordenamento metodológico, que não foi obtida de forma direta pelo pesquisador. Todo dado que não é coletado pelo pesquisador é um dado secundário. A gente costuma confundir dado secundário com dados do censo, com os dados oficiais. Os dados oficiais, obviamente, são dados secundários. Mas os dados secundários não se restringem aos dados oficiais. Existem diversas instituições não governamentais que divulgam dados secundários de bastante relevância. Por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que trabalha com a questão da segurança pública no Brasil, o Instituto Socioambiental, que trabalha sobretudo com a questão indígena e tem dados de terras indígenas, de aldeias, de etnias. Outra fonte de dados secundários: teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos. E aí, já trazendo aqui um exemplo prático, eu desenvolvi um diagnóstico no litoral do Ceará para fazer um mapeamento da população de pescadores e marisqueiras. Esse levantamento foi feito com base em dados primários. E aí, fazendo a pesquisa prévia, para entender um pouco melhor sobre o tema, nós identificamos que na Universidade Federal do Ceará, há pouquíssimo tempo, coisa de 6 meses antes,
uma aluna tinha feito uma pesquisa justamente naquele contexto e tinha dados muito bem embasados sobre população, sobre renda, sobre produção. E, obviamente, que nós aproveitamos uma boa parte daqueles dados. Afinal de contas, a metodologia utilizada estava adequada, a sistematização dos dados estava adequada. Outra fonte de dados secundários, reportagens, matérias, e aí a gente começa a entrar num campo um pouco delicado, e é, bom, se uma matéria, se uma reportagem é também uma fonte de dados secundários, como que eu sei se uma fonte é confiável? E aí eu quero trazer aqui para a nossa discussão o professor Paulo Januzzi, uma das principais referências no Brasil no que diz respeito à análise de indicadores. Ele fala das propriedades desejáveis de um indicador que a gente pode aplicar nesse contexto da análise socioeconômica. Afinal de contas, a análise socioeconômica ela é feita utilizando indicadores socioeconômicos. Então, são 12 propriedades, eu quero destacar aqui 4, na verdade 5. Essa destacada em azul a gente vai retomar daqui a pouco. Uma análise socioeconômica precisa ter confiabilidade, então a gente precisa conhecer o método de aferição do dado, então precisa estar claro, e aí por isso que eu falei que lá no estudo da Universidade Federal do Ceará foi feita um levantamento de dados primários com uma metodologia, com uma amostra que se mostrou representativa para aquele público. Outra característica, validade, que a gente pode entender como representatividade, que diz respeito à proximidade entre conceito e medida. Bom, o indicador ele é uma medida que materializa um conceito. Então, a medida precisa ser mais próxima do conceito possível. Como assim? Bom, se eu vou falar, por exemplo, de renda, eu preciso utilizar dados relacionados ao rendimento do indivíduo ou das famílias. Quanto mais eu me distancio do cerne do indicador, do cerne da análise, menos eu tenho validade, eu tenho representatividade. E aí a gente tem a questão do indicador qualitativo, que é até questionado em relação a essas características. Porque temos que ter proximidade entre conceito e medida. Outra característica fundamental, inteligibilidade construtiva. É preciso ter transparência na construção. E isso traz um aspecto científico, metodológico para a análise. A gente vai passar por esses temas daqui a pouco, quando a gente fizer a abertura do documento e iniciar a nossa análise socioeconômica. O indicador e a análise socioeconômica precisa ser factível. A gente precisa conhecer os procedimentos que foram utilizados na aferição do dado. Eu vou deixar a referência completa do texto do professor Paulo Januzzi, mas quem tem interesse em conhecer mais sobre propriedades de indicadores ou propriedade de estudos socioeconômicos, é muito importante fazer a leitura desse texto. Então, nós vamos passar por essas características aqui quando estivermos desenhando a nossa análise de dados. Bom, e para que serve uma análise socioeconômica? Qual é o interesse em realizar uma análise socioeconômica? Como falamos há pouco, uma análise socioeconômica serve para diversos contextos. Serve para a instalação de um empreendimento, para a análise do impacto socioambiental daquele empreendimento. Serve para mensurar a efetividade, a eficácia de uma política pública, de um determinado plano, de determinada ação. Só que em todas essas análises possíveis, em todos esses assuntos, o objetivo é um só: é conhecer com profundidade as características socioeconômicas de determinado território. E aí, quando a gente está falando em conhecer com profundidade, aqui eu já quero fazer um corte,
Porque existem diagnósticos que apresentam análises socioeconômicas de caracterização, mas não as apresenta com profundidade. Então, características socioeconômicas, dados de população, estrutura domiciliar, saúde, serviços, níveis de vulnerabilidade, nível de desenvolvimento humano, organização econômica, tudo aquilo que diz respeito à vida humana. E as utilizações, elas são possibilidades inúmeras. Por exemplo, o diagnóstico socioeconômico para empreendimentos, o diagnóstico socioeconômico para o licenciamento ambiental, o diagnóstico socioeconômico para subsidiar planos, projetos e programas, seja no âmbito do governo ou no âmbito da iniciativa privada. Todo projeto de investimento social deveria, e aí eu digo deveria porque nem todo projeto de responsabilidade social está embasado em um diagnóstico. E também monitorar mudanças e transformações sociais. Esse simpático senhor é um sociólogo chamado Talcott Parsons. Ele faz uma análise bem interessante. Eu gosto bastante da analogia que ele apresenta. Bom, as ciências sociais, a sociologia, ela bebe muito da fonte das ciências naturais. Quando a sociologia começa a estabelecer as bases do seu método, muito do que se desenvolvia, muito dos métodos, das formas de coleta de dados foram decorrentes, foram baseados, fundamentados nas ciências naturais. E o Parsons, ele traz uma analogia interessante. Ele fala que o sociólogo, ou o analista de dados, vamos trazer para o nosso contexto, ele opera como o médico, e aí fazendo a análise com base no método das ciências naturais. O sociólogo ele precisa apresentar uma análise, um diagnóstico aprofundado da sociedade. O médico analisa a saúde das pessoas, o analista de dados analisa a saúde da sociedade, na verdade, para estabelecer um diagnóstico e conhecer como aquele território ele está estruturado, ele está organizado. E aí a gente vê que alguns termos eles são, inclusive, aproveitados das ciências médicas nas ciências sociais. O próprio termo diagnóstico, coleta, amostra, são termos comuns dessas duas áreas do conhecimento. Quando a gente vai em um médico e o médico não faz aquele atendimento mais aprofundado, faz um atendimento mais rasteiro, a gente classifica esse médico como um médico não muito bom. Poxa, eu fui no médico, ele não fez muita coisa, não pediu um exame, não receitou muita coisa e não resolveu o meu problema. O analista socioeconômico, o analista de dados, precisa seguir esse mesmo critério. Quando a gente apresenta uma análise rasa, superficial, a gente é como aquele médico que fez a análise superficial também. Então, a análise socioeconômica, voltando para as características aqui, tem como fundamento algum problema. Como a gente vai no médico para solucionar algum problema de saúde, a análise socioeconômica tem a origem em alguma situação prática da nossa vida cotidiana. E aí entra a questão da pertinência, da aferição, da relevância social que o professor Paulo Januzzi comenta, que o professor Paulo Januzzi fala. Por exemplo, como o empreendimento A, como o empreendimento de mineração impacta na vida das pessoas situadas na sua área de influência. Essa reflexão ela nasce de um problema prático, de um problema da vida cotidiana. Então a gente precisa primeiro conhecer com clareza a problemática que origina a análise. Isso é fundamental. Não dá para fazer uma análise socioeconômica sem conhecer qual é o problema de pesquisa. Então, a análise socioeconômica, ela tem um embasamento, um fundamento por detrás. O que eu preciso conhecer? Qual o problema que eu preciso responder? É esse tipo de reflexão, antes da análise ser iniciada, que vai possibilitar a definição dos melhores dados, dos melhores indicadores
para a consecução dos objetivos propostos. Então, se eu quero analisar, por exemplo, a correlação de um empreendimento siderúrgico com uma comunidade, quais são os impactos possíveis de um empreendimento de siderurgia na socioeconomia local? Daí eu vou escolher os melhores indicadores. Ou qual o impacto do deslocamento de pessoas para uma determinada região? São indicadores de outra característica, indicadores de segurança, talvez, indicadores de saúde. A concepção da análise é fundamental para que a análise seja assertiva. Sempre em uma análise socioeconômica, o que está na estrutura dela, no seu embasamento, é como um fenômeno A impacta na vida das pessoas de um território B, como um deslocamento de pessoas impacta na vida de uma comunidade, como uma política pública, como a Covid impactou nas comunidades indígenas amazônicas. Então, enfim, a gente parte de uma análise de nexo causal. A gente tem que estabelecer uma relação de causa e efeito, então a análise socioeconômica por si só pressupõe a existência de pelo menos duas variáveis, uma independente, que é o fenômeno que a gente quer analisar, e as demais variáveis dependentes, que são os impactos que a gente precisa aferir. Então aqui a gente já está falando de profundidade analítica. Toda a análise socioeconômica precisa partir desse pressuposto e todo indicador precisa carregar a possibilidade de correlação com o primeiro fenômeno que a gente quer estudar. Então, se a gente está fazendo uma análise socioeconômica num estudo de impacto ambiental, no campo da análise de impactos, qual que é a minha variável independente? A instalação do empreendimento. E as variáveis dependentes são as características ou a situação, a condição socioeconômica do território que vai ser alterada ou não a partir daquela nova atividade, daquele novo fenômeno. Então, a gente pode pensar em pelo menos 3 modelos de análise, e eu quero passar por eles aqui. O modelo de análise descritiva, que está muito no campo da estatística, e a própria análise descritiva, o nome pressupõe que ela se baseia na descrição do conteúdo de gráficos e tabelas. Em alguns casos, e aí a gente não pode confundir as coisas com análise superficial e falar, pô, mas o professor Neto está falando que a análise descritiva ela é uma análise rasa, superficial? Não. Em alguns casos, com grandes grupos de dados, os métodos eles são muito sofisticados. Porém, quando a gente avalia o impacto de um determinado fenômeno, a análise descritiva ela precisa de complementação. Ela é a primeira etapa em um processo analítico de dados. Então, eu coloquei aqui um gráfico com a taxa de homicídios de Tangamandapio, variando de 2011 a 2021, e aqui nós temos duas tipologias analíticas, a análise 1 e a análise 2. A análise 1 diz o seguinte: segundo o gráfico, a taxa de homicídios em Tangamandapio foi de 6,82 em 2011, 26,98 em 2012, 20,02 em 2013, 33,01 em 2014, 78,39 em 2015, 103,48 em 2016, 51,25 em 2017, 44,93 em 2018, 63,58 em 2019, 6,3 em 2020 e fechou o período em 2021 em 31,23. A análise 2 diz o seguinte: de acordo com o gráfico, a taxa de homicídios em Tangamandapio oscilou no período avaliado. O extremo superior foi observado no ano de 2016 e o extremo inferior no ano de 2020. Em média, a taxa de homicídios ficou em 42,33 por 100 mil habitantes por ano no intervalo. As duas análises apresentam uma avaliação, as duas análises apresentam a descrição
do conteúdo, na verdade, o gráfico, né? O título aqui tá equivocado. Do conteúdo do gráfico. Porém, nos dois casos, essas duas análises não me dizem muita coisa acerca do fenômeno que eu quero estudar. Tangamandapio é um município violento ou não? Com base nessas análises, eu não consigo responder essa pergunta. E aí, esse tipo de análise, tanto a primeira, principalmente a primeira, é o que mais se vê nos relatórios, nos diagnósticos socioeconômicos. A análise da descrição de gráficos. Esse tipo de análise não traz a profundidade necessária para que a gente faça, depois da análise realizada, um prognóstico e que nos possibilite desenhar estratégias, por exemplo, de combate à violência em Tangamandapio. Então, qual é o tipo de análise que a gente busca? Bom, a gente tem a análise exploratória e a análise comparativa. Quando a gente pensa na análise estatística, o segundo passo, depois da descrição, é explorar os dados. E explorar dados pressupõe o estudo detalhado dos mesmos. A gente precisa espremer os dados e tirar deles o máximo de informação. E é isso que a gente vai fazer aqui, justamente com taxa de homicídios. A gente precisa tirar o máximo de informação dos dados. E como que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso correlacionando indicadores, correlacionando variáveis. A gente faz isso com o desenho de hipóteses e o teste dessas hipóteses. E a gente faz isso de acordo com o Marcel Mauss. As ciências sociais ela é essencialmente comparativa. As análises socioeconômicas são essencialmente comparativas, através de comparações, para que possamos observar como um determinado território A se comporta em relação àquele fenômeno comparado ao território B, e assim identificar similitudes, assim identificar aspectos de divergência, para que aí sim possamos, com base em uma análise comparativa, definir se a situação de Tangamandapio, por exemplo, ela é positiva ou negativa em relação ao par que está sendo comparado. É isso que o Durkheim faz na análise do suicídio. Para a gente não entrar muito no método sociológico, mas Durkheim faz isso na análise do suicídio e identifica o que ele chama de corrente suicidógena. O Marcel Mauss, na teoria da dádiva, faz isso também. Analisa o Kula, analisa o Potlatch e identifica padrões na teoria, na forma de troca das sociedades primitivas e desenha uma teoria bastante sofisticada. Bom, então feita essa introdução, vamos ao trabalho agora de elaborar nossa análise socioeconômica. Vamos pensar num exercício hipotético. Nós queremos analisar os níveis de violência, já que a gente começou falando de taxa de homicídios, vamos avaliar juntos os níveis de violência em Tangamandapio. Então, nós vamos intitular o nosso relatório, Violência em Tangamandapio, ou o nosso tópico, né? Tangamandapio. Primeiro, quando eu quero analisar violência, qual é o melhor indicador para análise de violência? Tem diversos indicadores. Eu vou elaborar um novo indicador, eu vou utilizar um já empregado. Bom, o indicador mais utilizado para análise da condição de violência no mundo é a taxa de homicídios. Então, a gente vai partir dele. Se eu não soubesse qual é o indicador, eu buscaria, eu faria essa pesquisa no Google Acadêmico, no Cielo, em fontes do Google. E aí eu vou passar depois uma fonte de pesquisa aqui que a gente precisa usar com parcimônia, a gente precisa usar com moderação,
mas eu vou trazer aqui possibilidades de emprego, por exemplo, das inteligências artificiais para busca de informação qualificada na web. Então, vamos analisar aqui juntos a violência em Tangamandápio. Vamos começar a escrever. E aí nós precisamos ser metódicos, tá, pessoal? Uma boa análise, ela parte de uma boa estrutura de documento. Então, eu vou numerar aqui o meu tópico e vou cuidar aqui da minha formatação, de acordo com as normas da ABNT, 3 superior, 3 esquerda, 2 direita, 2 inferior. Se eu começo com esse tipo de rigor aqui, a tendência é que a minha análise ela seja uma análise aprofundada, porque eu já estou mostrando o rigor metodológico de antemão. Eu poderia continuar aqui o texto falando que a taxa de homicídios é o principal indicador utilizado para a aferição dos níveis de violência e é recomendável que seja feito dessa forma para que o leitor conheça por que que eu selecionei a taxa de homicídios. Lembra bem, representatividade. Eu preciso construir a minha análise. Eu estou trazendo um leitor, muitas vezes leigo, que não tem contato com esse tipo de análise para o meu universo. Então, eu preciso explicar o que é taxa de homicídios. Por que ele é importante? Como que ele é calculado, esse indicador? IDEB, por exemplo. O que é o IDEB? Ele é calculado com base em quê? Como é feita a aferição do IDEB? Então, é preciso explicar, trazer o leitor para o contexto do texto. Mas vamos lá. Não vou me estender demais aqui. Vamos passar para a análise da taxa de homicídios. Um outro ponto elementar e muito relevante para trazer uma outra característica que o professor Paulo Januzzi fala que a análise socioeconômica precisa ter. Capacidade de comunicar resultados. Comunicabilidade. Eu vou anunciar o que eu vou trazer na sequência do meu relatório. O gráfico seguinte apresenta os dados do indicador, para não ficar repetindo taxa aqui, para o intervalo compreendido entre 2011 e acho que é 2021 que está ali, e 2021. Bom, agora eu preciso buscar os dados de homicídios, né? No Brasil, nós temos 3 instituições que trabalham com dados de violência. O primeiro é o Atlas da Violência, que é do governo brasileiro. É uma instituição governamental, é feita a aferição por parte do IPEA, Atlas da Violência. Ele está aqui. Outra instituição é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma instituição não governamental e trabalha os dados do Atlas da Violência. E outra instituição é o DataSUS, porque todo dado de homicídio ele passa por um registro em hospital. Então, ele passa por um registro médico. O atestado de óbito é um registro médico. Então, eu posso coletar direto na fonte, no DataSUS, eu posso coletar no Atlas da Violência, do IPEA, ou eu posso coletar o dado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou utilizar aqui o Atlas da Violência, e aqui é muito intuitivo, né, a base de dados. Eu vou em estatísticas. E aqui tem os diversos temas que eu posso analisar. Eu vou em homicídios. Eu quero avaliar homicídios. Vou analisar aqui, tem uma série de indicadores e eu vou
Eu estou buscando a taxa de homicídios. Então, olha o tanto de indicador, o tanto de informação que eu tenho para qualificar o nível de violência em Tangamandapé. Eu posso falar, por exemplo, da violência utilizando armas de fogo contra jovens, ou da violência somente no grupo de jovens, ou da violência, só a violência contra a mulher. Então, quando eu pego um relatório, e aí, se tiver algum representante de empreendedor aqui que vá assistir essa aula posteriormente, fica aqui a orientação. Quando eu pego um relatório que tem só a taxa de homicídios, ou que não tem nem a taxa de homicídios, tem um dado falando mais ou menos da violência com base em dados primários, a gente fica surpreendido negativamente porque existem muitos dados disponíveis. Olha a quantidade de dados, mulheres negras, mulheres não negras. Eu quero buscar a taxa de homicídios. Eu vou na página 2, ela provavelmente está aqui. Está lá, a taxa de homicídios. Eu posso clicar para ver os dados aqui no meu navegador, eu posso baixar os dados. Eu vou fazer o download. E aí eu posso baixar os dados por município, os dados das capitais do Brasil, por região do Brasil ou por unidade da federação. Vou baixar os dados por município, porque eu quero ver os dados de Tangamandápio. Vamos lá, veio essa tabela um pouco esquisita aqui, mas o que é que a gente vai fazer para pesquisar o dado? A gente vai filtrar, né? Trava-língua. Vou fazer um filtro aqui e vou procurar o meu querido município de Tangamandápio. Não vai ter, né, gente? Bom, mas tem Tangará. Eu já trabalhei num município chamado Tangará, que é quase Tangamandápio. Vamos ver. Tangará. Vamos utilizar os dados de Tangará aqui, só para fins de exemplo, tá? Adorei conhecer o município de Tangará, muito simpática a população, não tenho nada contra os tangarenses, mas é só a título de exemplo aqui. Inclusive, fui muito bem acolhido lá em Tangará. O período, nós estamos falando dos dados de 2011 até 2021. Então, vamos lá. Vamos filtrar o período aqui. Pronto. Opa, tem um outro município que chama Tangará também, ó. Tem dois códigos aqui do IBGE. Vamos manter só o segundo. Vamos ver o primeiro. Tá com zero de taxa de homicídios. Esse aqui também tá com zero em 2011. A gente precisava depois ver na base se é um problema da base de dados ou se de fato. O que significa o zero, né? Se o zero é a ausência de informação ou se o zero de fato é zero homicídios. Mas vamos pegar as informações aqui de 2012 a 2021. Vamos colocar aqui na nossa planilha. Dois mil e 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 aqui tá errado, ó, na base. Na verdade tá duplicado, né? 19 duplicado também, 20, 21. Então 18 tá duplicado. E a gente precisa ficar muito atento, pessoal, para identificar essas inconsistências. Mesmo uma base renomada como o IPEA comete seus deslizes. Afinal de contas, por trás do levantamento de dados tem um ser humano, né? 2011 não tinha. Vamos colocar um número hipotético aqui para 2011.
E aí eu vou alterar aqui no Excel. O Excel não trabalha, pelo menos o brasileiro, não trabalha com esse pontinho aqui. Ele trabalha com a vírgula. Então tem que ser feito um trabalho minucioso aqui de ajuste das informações. É esse o trabalho do analista de dados, pessoal. É bom a gente passar por isso daqui, porque é isso que a gente precisa fazer no dia a dia. O trabalho, ele é esse. Bom, não vou me preocupar aqui se esses dados eles estão fidedignos, afinal de contas, Tangamandapé é um município imaginário, né? Digamos que esses dados aqui estejam na base, tá? Não vou ficar fazendo a conferência, a checagem, não. Mas essa checagem, ela é fundamental, ela é obrigatória. Só para a gente não gastar muito tempo aqui na nossa aula. Bom, eu tenho aqui as informações de Tangamandápio. Mas essas informações aqui, se eu pegar esses dados e colocar em um gráfico, eu vou fazer possivelmente uma análise daquele primeiro tipo que eu apresentei, uma análise descritiva. Eu posso pegar o gráfico, eu posso pegar os dados e criar um gráfico, mas ainda vai ficar no campo da análise descritiva. Como que eu vou fazer para aprofundar essas análises? E é aqui que entra o papel do analista. A gente precisa olhar para esses dados e tirar deles o máximo de informações. A gente já consegue fazer uma análise aqui, traçando um recorte temporal de 2011 a 2015. Observam aqui que tem uma tendência de alta de 2011 a 2015, que se converte numa tendência de queda de 2015 a 2021. Mas esses números de homicídios aqui, essas taxas de homicídios aqui, é muito ou é pouco? Tangamandápio, até 2015, era violento ou não? E agora, em 2021, que saiu de 90 para aproximadamente 20, significa que a situação melhorou? Bom, eu começo a fazer algumas reflexões, então. Como que a taxa de homicídios, ela se manifesta em outros lugares? Eu estou falando de Tangamandápio, mas se eu quiser observar, por exemplo, um país que tenha uma taxa de homicídios muito baixa, ou uma cidade que tenha uma taxa de homicídios muito baixa, que seja uma referência para a segurança pública. Como que as taxas elas se comportam nesses lugares? Bom, então eu vou começar a fazer algumas buscas. Qual é a taxa de homicídios recomendada pela ONU, pela OMS? É uma chave de pesquisa interessante para homicídios, verificar como a ONU, que é a principal organização, a OMS, que é a principal organização mundial de saúde, trabalha a questão do homicídio. Vamos verificar aqui. Aqui tem algumas matérias interessantes. Ó. Pela primeira vez, São Paulo tem taxas de homicídio recomendada. No Brasil, homicídios são uma epidemia. Interessante isso daqui. Vamos ver esses dois links. Taxa de homicídios recomendada pela ONU. Vamos fazer essa outra pesquisa. O Brasil lidera ranking de homicídios no mundo. Objetivo 16. Objetivo de desenvolvimento 16. Bom, vejamos aqui. Pela primeira vez, São Paulo tem taxa de homicídios recomendada pela OMS. Taxa de homicídios caiu no primeiro trimestre, ficou em 9,52. Ó, São Paulo, então, qual ano é essa reportagem? 2011, estava dentro do que a OMS recomenda. E qual recomendação é essa? Vamos buscar aqui o número de homicídios. Tá, o número de homicídios no estado mais povoado e rico do Brasil retrocedeu 18%. Ok.
Pela primeira vez em toda a série histórica, o estado de São Paulo atende os índices da OMS, que estabelece que fique abaixo de 10 mortes. Então aqui a gente tem uma chave interessante, pessoal. Ó. A OMS recomenda que o número da taxa de homicídios fique abaixo de 10 mortes por 100 mil habitantes. Vamos ver essa outra reportagem aqui. No Brasil, homicídios são uma epidemia. Publicado em julho, o mais recente mapa da violência, de quando é essa reportagem? 31 de julho de 2020, mostra que mais da metade dos municípios brasileiros com mais de 10 mil habitantes tem taxa de homicídios em nível epidêmico. Interessante essa reflexão, hein? Nível de epidemia, epidemia de segurança pública. Aqui, ó, a Veja apresenta como fonte o mapa da violência de 2014. Interessante. O que que a gente vai fazer? Vamos acessar o mapa da violência de 2014. O mapa da violência, quem publica é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário. Vamos lá. Acesse o último anuário. Não. Nós queremos ir de 2014. 2021, 18, 16, 15, 14. Acesse. O trabalho do analista, pessoal, é exaustivo. A gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa acessar diferentes bases, diferentes fontes de informação. Vou baixar aqui o anuário. Vou abrir aqui. E o que que me chamou a atenção lá? Epidemia. Vamos buscar epidemia, talvez seja um termo difícil, mas vamos buscar o OMS, vamos ver se ele acha. Só tem uma referência, legal. E tá no Atlas da Segurança Pública. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Frente à marcha acelerada da violência letal nas últimas 3 décadas e ao debate sobre a inclusão da redução dos homicídios como um dos ODS, pelos países membros das Nações Unidas, há no Brasil certo ceticismo sobre a possibilidade de se diminuir consistentemente a taxa de homicídios, fazendo com que ela alcance ao menos o patamar de 10 por 100 mil habitantes, com uma nota de rodapé aqui, limite que a OMS, Organização Mundial da Saúde, utiliza para definir se um determinado país ou localidade encontra-se com níveis epidêmicos de mortes por agressão. Essa informação aqui é fundamental. Então, a gente sabe que a OMS e essa publicação do Anuário Brasileiro, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive é referenciada pela ONU. A página da OMS tem uma recomendação do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como uma das instituições, como uma das organizações de referência para a análise da situação de violência no Brasil. Então, aqui a gente tem uma informação de suma relevância. O que é que eu vou fazer aqui na análise de Tangamandapé? Ora, vou incluir essa informação aqui. Taxa de homicídios recomendada pela OMS. 10. Vou alterar aqui para número para ficar igual. Vou puxar aqui. Vou colocá-la no gráfico. E aí eu já começo a ter um parâmetro analítico. Vou mexer no design do gráfico. Não, não vou mexer agora não, depois a gente mexe. Eu começo a ter um parâmetro analítico aqui. E quais são os locais, por exemplo, que são referência no mundo de taxa de homicídios? Possivelmente os países europeus. Taxa de homicídios. Vamos pesquisar aqui. Taxa de homicídios. Os países da América do Sul. Uma publicação da
das Nações Unidas aqui, ó. Brasil tem segunda maior taxa de homicídios da América do Sul, diz relatório da ONU. O Brasil tem taxa de 30,5 homicídios a cada 100 mil pessoas, dado de 2019. País, eu quero saber qual que é o primeiro, ó. A Venezuela. Venezuela é o primeiro da América do Sul com 56,8. Então a gente pode utilizar a Venezuela como parâmetro e apresentar essa informação no texto. A gente pode colocar essa informação aqui no gráfico, mas eu vou guardar essa informação aqui para eu utilizar no texto. Venezuela com 56,8. Vou utilizar no texto. É a maior taxa de homicídios da América do Sul, segundo dados da OMS. Claro que a gente precisa referenciar certinho aqui, né? Precisa fazer aqui bem certinho a referência. E aqui tem outros dados relevantes. A América Central é a região mais perigosa para se viver, 62,1. A gente pode utilizar esses dados todos aqui. Homens jovens correm mais risco em todas as regiões. Acho que aqui é que eu consigo achar a referência da ONU, dados, estatísticas e informações. Aqui, ó, dados e informações adicionais. Dados estatísticos. Sobre crime, a ONU está referenciando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, isso atesta a qualidade da informação identificada, das informações coletadas. Isso assegura a representatividade do dado, a confiabilidade do dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Pois bem, vejamos então, nós já temos um parâmetro de dado elevado, que é a Venezuela, mas eu quero um parâmetro de taxa, da menor taxa no mundo. E aqui, pessoal, tem o pulo que eu gostaria de comentar com vocês: a utilização das inteligências artificiais para nos auxiliar na busca, tá, pessoal? De dados. Eu vou passar para vocês esse caminho, não sei quem conhece essa inteligência artificial, mas vale muito a pena conhecer. O nome dela é Perplexity Labs. A proposta do Perplexity Labs é oferecer cérebros de inteligência artificial com código aberto. Então tem muita coisa boa aqui, melhores e mais rápidos, inclusive, do que o Chat GPT. O melhor é o Claude 3 Haiku. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para a inteligência artificial. Qual a menor taxa de homicídios de acordo... Qual o país, né? Ou melhor, vamos melhorar, vamos fazer melhor isso daqui. Apresente as taxas de homicídios mais atuais de acordo com a OMS. Apresente os 5 países de maiores taxas e os 5 países de menores taxas. Apresente o ano da informação, isso é relevante para a gente. Apresente o relatório ou publicação da OMS
aqui a informação do qual a informação foi retirada. Porque eu quero conferir. Eu não vou confiar aqui 100% na inteligência artificial. Eu vou fazer o cheque depois. Apresente o link para acesso aos dados. 2019, de acordo com o relatório Global Health Estimates, Deaths by Cause, Age, Sex by Country and by Region, tá aqui os 5 países com as taxas mais elevadas em 2019 e os 5 países com as menores taxas de homicídios. Então a gente tem Japão, 0,25, Islândia, 0,29, e aqui tá o link para que a gente consulte o dado. Claro, a gente vai consultar, vai verificar se de fato esses dados eles estão corretos. Violência. Aqui. Taxa de homicídios. Visualizações. África. Ele está carregando aqui para a gente não perder tempo, pessoal. Vamos partir do pressuposto que essa informação está correta. Tá? Mas a gente precisa checar. Tá ok? A gente precisa checar essas informações aqui. Então eu tenho que, no Japão, eu fui lá na base, chequei a veracidade da informação, tá correta. O Japão possui taxa de 0,25 em 2019. Esse dado aqui da Venezuela, ele é de quando? 2000 e 2019. Ah, não, isso aqui é uma análise entre... O Brasil tem taxas a cada... Essa análise de 19 deve ser um dado de 18, né? Não, 17, ó. Oscilando. 17. No mesmo período, a Venezuela também viu aumento em 2017. A gente sempre precisa pôr o ano, a referência. Então, bom, estou construindo aqui a minha análise. Eu quero saber em relação agora a referências regionais. Então, seria interessante colocar a taxa do estado e a taxa do Brasil. Estou tecendo comparações, né? Estou construindo a minha análise aqui, tecendo comparações. Então, vamos lá. Vamos pesquisar as taxas. Vamos lá, vamos buscar o dado. É o Atlas da Violência. Homicídios. A taxa de homicídios está na segunda página. Agora a gente vai baixar aqui a tabela para a
as unidades da federação. Vamos fazer o mesmo filtro aqui. Selecionar o período. Rio Grande do Norte. Estão aqui as taxas. Vou ter que ajustar aqui, tá, pessoal? Mas a intenção é essa mesmo, é de mostrar que a análise, ela gasta tempo. Às vezes a gente gasta um dia inteiro para fazer uma análise de um indicador ou de um tópico. É exagero falar isso? Não. Depende do nível de complexidade, da importância da análise. Eu já demorei um dia, 2 dias, para fazer a análise de um indicador. Ô, José, seu microfone está desligado. Ô, desculpa, gente. Aqui eu vou simular os dados do Brasil, só porque a gente já entendeu, né, para facilitar aqui, para adiantar, para a gente conseguir cumprir todo o nosso conteúdo hoje. Inventando números aqui. O que é um crime, tá, pessoal? Inventar informações, difundir informação falsa. Então vamos lá. Vamos inserir essas informações no gráfico. E agora sim, eu tenho um parâmetro, mas antes eu vou mexer nesse gráfico aqui. Eu vou alterar o tipo e eu vou fazer uma apresentação mais agradável. Eu vou trabalhar Tangamandapio, eu quero ver como uma linha. Eu quero destacar Tangamandapio. A taxa de homicídios da ONU, eu quero como uma área. Quem tiver dentro dessa área tá bem, tá dentro das taxas recomendadas pela ONU. Quem está fora dessa área, ou seja, todo mundo, não são, podem ser considerados locais, de acordo com a publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são zonas epidêmicas de violência. Vou melhorar aqui a visualização. Pronto. Tangamandapé é a linha. A barra é a taxa de homicídios da ONU. A área, perdão. E as barras são o Estado e o Brasil. Provavelmente eu gastaria mais tempo aqui. Dá para fazer um layout mais agradável, mais bonito. Certamente a gente
gastaria mais tempo aqui. Mas só para a gente não delongar demais. Bom, agora eu tenho uma análise aqui. E aí, outro elemento fundamental: legenda. Todos os elementos textuais e não textuais precisam seguir as normas da ABNT. Taxa de homicídios, Tangamandápio, Rio Grande do Norte, Brasil e referência OMS de 2011 até 2021. Mas falta coisa nesse gráfico aqui, hein, gente? O título dos eixos é norma da ABNT. Qual que é a unidade de análise da taxa de homicídios? É uma taxa barra 100 mil habitantes. O título do eixo aqui a gente coloca também anos ou intervalo. Pode ser intervalo, pode ser anos, período. Ok. Ainda falta coisa, né? Fonte. O Atlas da Violência, do IPEA. A fonte fica aqui. Menor, de acordo com a ABNT. Então, aqui eu tenho elementos suficientes para tecer uma boa análise da taxa de homicídios, que é um dos indicadores de referência para análise dos níveis de violência no município. Então, eu vejo, por exemplo, que Tangamandápio, em todo o período, ficou acima da. E eu escreveria isso daqui, não vamos fazer para não delongar demais. Tangamandápio ficou acima da taxa recomendada pela ONU em todo o período. Tangamandápio ficou acima. Ah, falta a legenda aqui, né? Legenda. Vamos botar ela no lugar direitinho aqui. Tangamandápio ficou dentro das taxas do Brasil e do Estado em alguns levantamentos. Ficou acima em 2015, ficou acima do Estado, mas dentro da taxa do Brasil em 2014. 2014 foi um ano especialmente violento para o Brasil, hein? 2014 e 2019. Quase 10 vezes acima da taxa de homicídios recomendada. Então aqui eu começo a fazer um exercício de reflexão mais aprofundado. Para a gente passar para outro indicador, só para a gente trazer mais elementos aqui, para que a gente consiga falar ou abordar com clareza como buscar indicadores e como fazer esse tipo de reflexão mais aprofundada. Eu quero analisar agora, em Tangamandápio está chegando um empreendimento de mineração. E uma preocupação do empreendedor é cuidar para que o empreendimento não impacte nos níveis de gravidez na juventude e na adolescência. Então, vamos estabelecer aqui gravidez, gravidez
a juventude e a adolescência. Outro tema sensível, tema relevante. Possui relevância social? Possui. Como que eu vou analisar esse tema? Bom, eu preciso avaliar. Primeiro, eu preciso entender qual que é o recorte etário para definição de juventude e adolescência. O IBGE, ele classifica por grupos de 5 anos, mas eu vou fazer uma pesquisa lá na minha inteligência artificial, como, vou trocar aqui, como a OMS afere os níveis de gravidez na juventude e adolescência por faixa etária. Apresente a publicação de referência e o seu respectivo link para consulta. Vamos ver se vem alguma coisa aqui. Interessante, ó. Nessa está citando aqui a publicação. Uma das principais publicações é o Adolescent Pregnancy. E aqui fala, grupos como 10 a 14 anos e 15 a 19. Vamos fazer o recorte inicialmente aqui de 15 a 19. Para falar de juventude e adolescência. Esse tópico apresenta uma análise dos níveis de gravidez na adolescência e juventude na faixa etária de 15 a 19 anos em Tangamandapio. Qual o indicador que a gente vai utilizar agora? Bom, será que tem algum indicador que fala disso? Na verdade, nós não temos um indicador para tratar especificamente desse tema. O que a ONU e a OMS faz é aferir uma taxa. E essa taxa ela é calculada da seguinte forma. Vejam só o caminho para chegar na taxa. É a taxa estimada de nascidos vivos em relação à população feminina da faixa etária por grupos de 1.000 habitantes, que é o padrão utilizado pela OMS. Então, a gente não tem esse dado aqui. Esse dado aqui já divulgado para o município, não existe base. A gente sabe que esse é o indicador que a ONU utiliza. E a gente tem acesso à fórmula de cálculo do indicador. E aí a gente faz o cálculo dele. Como que a gente faz o cálculo dele? Primeiro, a gente afere a população feminina entre 15 e 19 anos em Tangamandapio. Bom, mas aqui a gente tem um problema, né? A gente tem os dados de população por faixa etária para os anos do censo. Como que a gente faz para resolver esse problema? Bom, a gente pode resolver o problema. Tem como resolver o problema. É nosso papel como analistas resolver esse tipo de problema. Nós vamos estimar a taxa de acordo com o crescimento populacional com os dados que a gente tem. Então, os anos em verde aqui são dados já disponibilizados nas bases do IBGE. Então, a gente faz a pesquisa lá no Sidra. Não vou fazer aqui para a gente poder ter um tempo para falar, para fazer o momento de esclarecimento de dúvidas. Mas a gente consulta lá que em 2010 o número de mulheres entre 15 e 19 anos em Tangamandapio era
724 mulheres. E no ano de 2022, que é um ano de censo, foi de 509. Como que a gente calcula para os anos seguintes? Fazendo a progressão via taxa de crescimento anual geométrica, está aqui a fórmula. É uma fórmula que é muito utilizada na demografia. Tem tanto a taxa de crescimento anual aritmética quanto a taxa de crescimento anual geométrica. A geométrica ela é melhor porque a população ela é distribuída de forma proporcional ao longo dos anos. A aritmética é distribuída em números, no mesmo número, na mesma medida quantitativa, de forma linear. O termo técnico da demografia é esse, é distribuída de forma linear ao longo do tempo. Como que a gente calcula? E quando a gente entrou para fazer ciências sociais, a gente falou, não, eu vou ficar livre da matemática, né? Vamos não. Mentiram. Bom, a fórmula ela é dada pela raiz enésima da população final sobre a população inicial, menos 1 vezes 100. E aí a gente consegue chegar ao equivalente à taxa de crescimento anual de menos 2,89, ou seja, a população está decrescendo. O número de mulheres entre 15 e 19 anos está decrescendo, e não só em Tangamandápio. Esses dados aqui de Brasil e do Estado são dados oficiais, buscados no censo. Com base nessa informação, eu faço aqui a progressão, aqui tem uma fórmula, que eu estou calculando essa população de 2010 acrescida da taxa de crescimento que foi negativa. Então, ela vem reduzindo até chegar na população em 2022. Bom, mas eu preciso de outro dado. Eu quero saber o número de filhos das mulheres entre 15 e 19 anos. Eu estou avaliando a taxa estimada de nascidos vivos. O DataSUS é uma base de dados fantástica, só que ele não apresenta o número de procedimentos de parto. Ele apresenta o número de nascidos vivos por mulher, por município. Então, a gente pega o número dos nascidos vivos lá na base do DataSUS. Pessoal, quem permanecer no grupo do WhatsApp vai receber um e-book com todas essas informações. Essa aula vai ficar disponível gravada também depois no YouTube, para que vocês acessem quando quiserem. E todo mundo que permanecer no grupo vai receber o link para download do livro, que vai ter um capítulo específico com os principais indicadores e o link de acesso a eles. E aí a gente chega na taxa estimada de nascidos vivos para Tangamandápio, para o estado e para o Brasil. E aí, com base nesses dados, a gente gera os gráficos. Então, notem bem, para esse indicador, para essa informação, eu precisei calcular o indicador. Eu não tinha o indicador pronto. Eu precisei fazer esse gráfico aqui, não ficou legal? Vamos testar outro tipo aqui. Este barras. Ficou melhor. Então, eu tenho aqui já um gráfico que me permite avaliar a condição de Tangamandápio em relação ao Estado e ao Brasil. Eu posso comparar Tangamandápio com um município polo da região, por exemplo? Posso. Eu posso comparar com a capital do Estado? Posso. Eu posso comparar com São Paulo? Posso. Eu posso buscar, olhem bem, na minha inteligência artificial, os dados desse indicador para o mundo? Posso. Eu quero a taxa. Vou copiar aqui. Apresente
O nosso foi estimado, mas eu vou pedir, porque a gente estimou a população, né? Eu vou pedir a taxa de nascidos vivos em relação à população feminina de entre 15 e 19 anos, mais atual, divulgada pela OMS, apresente os 5 países de maior taxa e os 5 países de menor taxa. Apresente a referência completa e o link para consulta direta aos dados. Vamos ver o que é que vem. Ele está citando aqui o estudo, é um estudo de 2020, e está me dando o link dele aqui. Então, clicando no link, eu vou buscar essa informação, eu vou conferir. Pessoal, eu não vou utilizar essa informação sem conferir. Eu não vou usar essa inteligência artificial como base de dados. Essa não é uma fonte confiável. A ONU, sim, é uma fonte confiável. As publicações da ONU, as publicações dos países. Então, eu vou buscar aqui nessa fonte citada pela inteligência artificial e vou conferir dado por dado. Eu não vou voltar a repetir, não vou utilizar a base, a inteligência artificial como fonte de dados. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso utilizá-lo como fonte de consulta. Como fonte de consulta é como se eu estivesse entrando no Google e fazendo uma busca manual. A diferença é que a inteligência artificial faz isso muito mais rápido do que a minha capacidade de pesquisar aqui, igual eu fiz nos homicídios. Se eu tivesse pedido para a inteligência artificial, ela ia me dar o link direto. Mas eu não quis seguir esse caminho, eu quis seguir o caminho convencional, o tradicional. Vou voltar a repetir. Inteligência artificial não é fonte de dados, é fonte de consulta. Então aqui eu tenho, vou partir do pressuposto que esses dados estão corretos. Então eu tenho aqui as taxas. A Coreia do Sul é o país com 1,1 nascidos vivos por mulheres de 15 a 19 anos, onde a situação é controlada, né? Agora, os países de maior incidência de gravidez na juventude e na adolescência, Níger, República Centro-Africana, Chad, Mali e Somália. Todos os países no continente africano. Então, eu posso usar esses dados aqui, depois de conferi-los, no meu texto, para fazer uma análise aprofundada aqui. Por exemplo, Tangamandapio, em 2022, está muito longe da Islândia. 10 vezes mais do que a Islândia, por exemplo. Mas se encontra numa situação melhor do que Somália. Então, fazendo essas comparações, eu consigo refletir, e mais do que isso, eu estou estabelecendo aqui um tempo zero para essa informação. Porque daqui a pouco entra aqui, por exemplo, em 2020, um fator novo, que é o empreendimento, que é a implantação do empreendimento, e aí eu tenho todo esse histórico de análises para saber se a partir de 2020 vai haver alguma alteração e começar um exercício reflexivo acerca dessa alteração ou não. Então, o objetivo foi trazer os exemplos desses dois indicadores para que nós possamos fazer uma análise aprofundada. Se eu me restringisse aqui à taxa de homicídios de Tangamandapio, ou se eu não fizesse o exercício reflexivo de calcular a taxa de nascidos vivos, possivelmente eu não conseguiria avaliar. Esse fenômeno aqui eu não conseguiria avaliar. Não tem indicador direto para ele. E esse fenômeno aqui eu abordaria de forma muito superficial. Então vamos caminhar aqui para a nossa terceira etapa, que são as dicas de ouro, que são baseadas nos erros e nas fragilidades mais comuns. Pessoal,
Um erro muito frequente é a utilização de advérbios de intensidade. A gente deve evitar no texto técnico, porque esse tipo de construção textual carrega indiretamente o emprego de juízo de valor. Quando a gente fala muito, pouco, grande, eu te amo muito, eu gosto muito de você, é algo subjetivo. Então, quando a gente fala, a grande maioria da comunidade acredita que a gente está denotando um juízo de valor de forma implícita. E faz o mesmo sentido, é o mesmo conteúdo analítico se a gente falar a maioria da comunidade, se a gente tratar o texto dessa forma. Outra dica, não utilizar a terceira pessoa do plural, que é utilizada em trabalhos acadêmicos. O texto técnico, ele é impessoal. Então, quando a gente vai falar da taxa de homicídios, por exemplo, notamos que a taxa de homicídios está acima. Isso é a forma empregada numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, num trabalho de conclusão de curso, mas o relatório técnico, ele aborda de forma impessoal, de forma objetiva. Nota-se que a taxa de homicídios está acima. Evitar utilizar diminutivo e aumentativo. Por exemplo, a comunidade possui um campinho de futebol. Não, a comunidade possui um campo de futebol. Traz mais seriedade para o texto. Prestar atenção no português. E aqui eu vou citar, pessoal, alguns erros comuns que vêm nos relatórios. E claro, eu não vou dar aula de português aqui, eu não sou professor de português. Com base nessas dicas, vale a pena aprofundar o conhecimento acerca dessas normas gramaticais. Então, uso de vírgula, uso de crase, concordância verbal e nominal, nesse e neste, esse e este, a e a com H, acraseado, haver, haverem, escrita de números. Qual que é a norma da ABNT convencionada para a escrita de números? Usar conectivos de ideias, igual eu comecei lá no texto da violência, a tabela abaixo, este tópico, trazer o leitor para dentro do texto. Outros aspectos que a gente precisa observar, normas e padrões da ABNT. Vocês viram que eu passei pelas normas da ABNT na construção dos gráficos? Então, título, numeração, intervalo, localidade de referência, território, fonte, título dos eixos, tudo isso é elemento obrigatório. Tudo isso precisa estar no gráfico, no quadro, na tabela. Regras para citação direta e indireta. A gente precisa conhecer, o texto técnico precisa fazer as citações de forma correta. E mais, se o texto foi citado ao longo do relatório, deve ser feita a referência dele nas referências bibliográficas. Eu pego muito relatório que apresenta a referência, apresenta lá, segundo o autor fulano de tal e o ano. Aí eu vou lá na referência bibliográfica, cadê a referência completa? Precisa estar lá com o máximo de detalhes. Um outro ponto importante, relatórios, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da ONU, devem ser referenciados. Então, aqui na minha análise de violência, eu ia ter que fazer referência ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao Anuário de 2014, a publicação da ONU, que eu tirei as informações, mesmo que seja numa página da internet, eu preciso verificar, fazer a referência, colocar o link. Eu preciso apresentar todas as referências, porque lá na nossa característica do estudo socioeconômico, a gente tem um item importante que é a verificabilidade. É a possibilidade, a inteligibilidade, a forma de obtenção da informação. Como que eu cheguei àquele dado? Como que eu cheguei a essa informação? Observar regras para uso de sigla e uso de letra maiúscula. Então, tem relatório que tem muita letra maiúscula. Começa-se com letra maiúscula, nomes próprios. Conceitos, nomes próprios, nome de cidade. Tirando disso, passou disso, é grafia normal, é escrita com letra minúscula. Evitar, porque fica um texto muito carregado, muito denso, difícil de ler, e isso afasta o leitor. Se fizer trabalho de campo, aqui a gente está falando de dado
dado secundário. Mas se tiver trabalho de campo, é excelente. O dado primário precisa complementar, aprofundar e atualizar o dado secundário. Então a gente está falando, por exemplo, de gravidez na faixa etária de 15 a 19 anos. O dado é lá de 2020. Só que eu estou conversando com a secretária de saúde que está me falando aqui em 2024 que esse é um problema no município de Tangamandapio, que está tendo muitas jovens, que na comunidade tal esse problema é ainda mais relevante. Eu vou usar, quando eu estiver fazendo a análise desse indicador aqui, eu vou trazer todas essas informações da secretária de saúde. E vou fazer um diálogo entre o dado primário e o dado secundário. Aí eu vou construindo uma análise cada vez mais robusta. Enfatizar informações reportadas pelos entrevistados. Então, o exemplo aqui é interessante. Ó. Culturalmente, a comunidade não possui tradições de festividades e nem outros equipamentos públicos de uso coletivo, como praças e quadras. Esse texto fica melhor escrito da seguinte forma: segundo os entrevistados, porque vocês concordam que é uma afirmação muito forte? Eu não entrevistei todo mundo, possivelmente, no estudo. Eu estou fazendo um estudo amostral. Possivelmente, existe a possibilidade de ter erro na minha informação quando eu generalizo. Então, quando eu trago o foco para a informação obtida na entrevista, eu vou minimizando esses vieses. E outra orientação fundamental. O trabalho de pesquisa, ele é integral. Então, quando a gente vai a campo, quando a gente está fazendo um estudo, uma análise, tudo corrobora para o aprofundamento daquela reflexão. Então, uma foto é importante. Então, eu pego alguns relatórios que eu vejo, por exemplo, tá falando lá sobre a escola da comunidade. A escola tem dificuldades, não tem professores, são classes multisseriadas e não tem uma foto. O posto de saúde funciona de forma precária. E cadê a foto do posto de saúde? Se eu coloco uma foto e trago o texto, com análise aprofundada de dado secundário, de dado primário, com algum tipo de reflexão hipotética por parte do pesquisador, esse relatório ele fica mais robusto. E um relatório robusto, ele serve para um cliente, para um empreendedor, por muito tempo. É uma satisfação encontrar com clientes, depois de desenvolver determinados trabalhos. Eu fiz um trabalho uma vez em 2017, e eu encontrei recentemente com um cliente no final de 2023. E o cliente me trouxe, isso me marcou muito. Ele falou: não, aquele relatório que você fez, que vocês fizeram lá em 2017, a gente utiliza ele até hoje, porque o relatório estava consistente. Isso é um sinal de que o relatório ele tem representatividade. Ele tem as características esperadas para uma análise socioeconômica. Aqui estão as referências bibliográficas, eu vou mandar esse material todo para vocês.